Respondendo à tua pergunta, a Pachola é um personagem que está se exibindo. Ele não está trabalhando, ele está se exibindo, se demonstrando. Eu não participo da Semana Farroupilha porque eu vejo muita mambiragem na Semana Farroupilha. O que é a mambiragem? É uma vestimenta desorientada. Às vezes a parte de baixo está 1.700 e a parte de cima está 1.900. Às vezes a bota é de 1.800 e ele está de Braga, que não usava bota. Então tem que coordenar a pilcha. A pessoa tem que saber o que está vestindo. Por exemplo, lá em 1700 não tinha bombacha. A bombacha entrou aqui a partir de 1870. A calça larga, como diz o Xote, aquele seu calça larga, meu bem, aquela coisa toda. Depois da Guerra do Paraguai é que a bombacha entrou aqui. Antes havia a Braga. E antes da Braga havia o xiripá. E antes do xiripá havia o tiripá. A última indumentária da mulher ou da prenda é o rodado com babado. Começou em 1945 para cá. Antes era isso aqui. E antes desse era o modelo estanceira. E antes da estanceira era o vestido longo. E antes do longo, a mulher nem usava calçado, era pé descalço. Era o caiapi com o chumbé se ela fosse solteira. Se fosse casada, não tinha chumbé. Chumbé era um cordão atado na cintura. Então, a solteira mostrava a cintura fina, atando o chumbé. A casada não usava o chumbé, mas isso lá para trás. Hoje ela está caracterizada como a mulher de 1870 até 1940. O senhor é conhecido como Maragato e por isso costuma usar o lenço vermelho, que também tem muitos significados. As cores representam o sentimento da pessoa, do gaúcho no caso. Esse conjunto aqui ela pode usar lenço também. Só que não é esse lenço comprido. O lenço da mulher é um lenço feminino, um lenço menor. E ela também pode se identificar o maragato, o caramuru, o pica-pau, o chimango, através do nó. O nó identifica a facção a qual a pessoa segue. Então passaram a estar um pano da mesma cor da fita da lança no pescoço do contendor. E aí começou o uso do lenço, que é o sentimento a qual o rei ele devia submissão. Que deve obrigatoriamente ser utilizado pelo lado de dentro da gola da camisa. Por dentro da camisa. No Brasil, por exemplo, o lenço não começou aqui no Rio Grande do Sul. Tu olha as figuras dos bandeirantes, dos entradeiros, no tempo de 1500, 1600, os bandeirantes, tudo com lenço no pescoço, Jorge Velho, e por aí vai aqueles bandeirantes, em homenagem ao seu rei. As cores do Brasil antes de 1640 era azul encarnado, azul dos Borgonha e encarnado dos Avis. Na presença de prendas e bonitas a gente se descobre. Ele aqui está com a cobertura porque ele está exibindo. Na verdade, ele tinha que estar com o chapéu na mão. Mas como é tolerável dentro de um galpão, o peão está de cobertura. Ou aba curta para trabalhar, ou aba média para pacholhar, ou aba larga para tropear, ou boina. Não se usa, o gaúcho nunca usou essa tal devasca que estão usando hoje, que parece uma pizza na cabeça. Isso nunca foi tradição aqui no Rio Grande do Sul. Isso é um costume que os argentinos trouxeram da Espanha, lá do País Basco. E o nome daquela cobertura que parece uma pizza na cabeça chama-se vasca por causa dos vascos. Então, a pilcha do gaúcho é essa. Começando, vamos vestir ele, né? No traje atual de bota, bombacha, camisa, colete. O gaúcho, a preferência do gaúcho, ele não usa camisa xadrez. E de bota, bota industrial. A pilcha antes da bota industrial era a bota artesanal. Antes da bota artesanal era a bota de garrão de potro, com o pé de fora, bota meio pé. E antes da bota meio pé era pé no chão mesmo, pé descalço. Primeira regra do pilchar é se vestir conforme o bolso manda. Se não pode pôr uma roupa, por exemplo, ela saia de veludo, usa a saia simples.
Primeira regra, então, se pilchar de acordo com como o bolso manda. Segundo fator, se pilchar conforme o tempo, conforme o clima. Tem gente que, às vezes, mês de janeiro, só falta botar o poncho por cima, não é, compadre Lagarto? Porque não sei o quê, porque... Eu sei que o poncho faz parte das pilchas, mas está inadequado. Mês de janeiro é manga de camisa. Ou tem outras vezes, no inverno, o cara com a camisinha curta numa tremula e não sabe por quê. Está mal, inadequado ao clima. Então, o segundo fator é o fator clima. E o terceiro fator, que é o que mais pecam hoje os tradicionalistas, a inadequação da pilcha de acordo com o ambiente ao qual se vai. Hoje esses conjuntos aí estão cantando de chapéu na cabeça, de espora, de tirador. Isso é pilcha para ir para o campo, é pilcha campeira. Para ir num fandango, num CTG, tem que ser a pilcha social. Ele, se tivesse de tirador aqui, ele estaria apresentando-se como um campeiro. E ela não, está errada, então o casal está errado. Mas não, aqui os dois estão certos. Então, na mesma época, bombacha com saia e blusa. Então, recapitulando, primeiro fator, posse. Segundo fator, clima. Terceiro fator, ambiente ao qual você vai. Nos grupos de dança hoje, por exemplo, o pessoal dançando de espora, é errado dançar de espora. Não, porque é para fazer o barulhinho, para bater, está errado. A espora fica nos arreios na hora que aperta, que é a pé do cavalo. É um apero, não é uma pilcha. Pilcha é pilcha, apero é apero, a espora é apero. Eu vejo gente dentro do CTG almoçando de chapéu na cabeça. Errado, errado. Ainda mais na presença de prendas ou de senhoras. Tira a cobertura, isso não está pregado na cabeça. Agradecemos, então, senhor Maragato, pela participação, a participação também da nossa prenda e do nosso peão, que também puderam aqui dar exemplo de como utilizar a pilcha. Muito obrigada mesmo. Às ordens.